Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um conteúdo aqui sobre o período napoleônico, beleza? Com essa aula, pessoal, eu proponho, tá bom, encerrar esse conteúdo para que a gente já possa dar sequência para o último conteúdo previsto, né, para nós estudarmos aqui durante o nosso terceiro bimestre, beleza? Então, como objetivo da nossa aula, nós vamos hoje compreender a ligação que teve entre as guerras napoleônicas, as conquistas e todas as mudanças na geopolítica europeia e como, né, toda essa expansão dele, essa expansão territorial, vai impactar aqui no Brasil para a gente, beleza? Então se liga aí que todo o conteúdo de hoje é muito importante, então é necessário que todo mundo aí preste muita atenção, porque vou fazer um resumão geral e abordando aí os principais pontos que vai inclusive ajudar vocês aí a compreender todo o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Esse é aquele esqueminha, né, que eu já havia passado para vocês na última aula. É muito importante, tá bom, que vocês tenham isso no caderno de vocês, porque é um resumo, né, uma linha do tempo aí bem interessante para a gente analisar os principais aspectos e pontos que tem, tá, durante todo esse período napoleônico, que na verdade é relativamente curto, né? É de 1799 a 1815, beleza? São pouco mais de 15 anos, e depois, né, ele consegue voltar ao poder aí e ficar, né, só mais ou menos uns 100 dias depois e é pego de novo, beleza? Vamos lá. Bom, na última aula, né, vocês viram um pouco sobre quem era Napoleão Bonaparte, o golpe, né, do 18 Brumário, que trouxe ele ao poder, e como o poder ficou dividido na mão de 3 cônsules, né? Só que no caso, o primeiro cônsul, ele era o quê? Muito mais poderoso, né? As delimitações do seu poder, elas eram menores, né, em relação aos outros. O que isso significa? Que ele tinha mais poder que os outros, né? Um poder aí com menos limites. Ele vai então trazer muitas mudanças para a França, a valorização do exército, a criação do banco, né? Então tudo isso aí vai fazer com que ele tenha uma boa moral. E ele, né, pessoal, vai conseguir unificar o povo. Esse que é a moral que tem entre um grande estadista e um governador que não tem essas habilidades de administrar um governo, um estado. Então, o que o Napoleão fez? Conseguiu unificar as duas alas, tanto de opositores quanto de apoiadores, e também, né, um laço ali novamente com a igreja, tá bom? Com isso, pessoal, ele manteve o poder necessário para que ele se coroasse, né, imperador. Então, como que isso acontece? Com a Constituição, tá, do ano 12, Napoleão então ele vai se tornar o imperador da França. Há até aquele ritual simbólico, né, de que dizem que quando o padre, né, na verdade não é o padre, é o bispo ou o papa, está para poder fazer a coroação, quando ele faz isso, né, uma legitimação da igreja, ele mesmo pega a coroa e coloca na cabeça dele. Tá? Isso aí é uma forma que é representado o momento em que ele assume o poder como imperador da França. Tá? Vai dizer basicamente que nem a igreja ou o bispo ali tem o que é necessário, é justo, é merecedor de poder coroar ele, beleza? Um pouco arrogante, né? Então veja só, embora ele se torne um imperador, né, ele não pode ser de certa forma igualado aí, né, aos monarcas absolutistas, né, do antigo regime. Nessa época, pessoal, em que ele assume o poder, o Império Napoleônico ele é consolidado, né, através das instituições do poder burguês. O que isso significa? Lembra que a burguesia, antes da Revolução, ela tinha dinheiro, mas ela não tinha poder no sentido de status da nobresia? Foi esse, inclusive, um dos motivos para o estopim da Revolução Francesa, né? Os burgueses se organizando, né, e atraindo as massas, lutando por mais direitos. Mas, na verdade, a burguesia ela já tinha dinheiro, ela já tinha influência, ela queria o quê? A moralzinha que os nobres tinham, beleza? Então, olha só, essa consolidação então da instituição da burguesia, ela é diferente daquilo que tinha entre a nobreza, porque a nobreza estava associada à monarquia, né? E no caso aqui não é a instituição da nobresia, é no caso o burguês. E o burguês ele não tem um título de nobreza, né? Não tem um título nobiliárquico. Então isso significa, né, que a burguesia podia ser qualquer um, desde que ele tivesse dinheiro, beleza? Então olha só, passando ainda a ação e expansão de forma de organização social na burguesa. É isso aí que eu falei mesmo. Então veja bem, pessoal.
A expansão, tá, do Império Napoleônico ela vai causar muitos problemas para os demais países europeus. Veja bem, um império, né, por natureza, se refere a um Estado-nação que possui como uma política, né, conquista de novos territórios. Só que vocês têm que entender que nessa época o mundo já pertence a várias nações, tá? Todo o território já está dividido e organizado, tá? Muitos deles são palcos de conflitos. Mas nessa época aqui, a França não estava nem para isso não. Ela sabia que os territórios ali de europeus pertenciam às nações vizinhas, né? Então ele falou, cara, beleza, mas e daí? Eu vou expandir o território francês. E como que ele expande um território? Através da guerra. O X da questão, pessoal, é que o pouco tempo de governo que Napoleão, né, vai administrar ali, pouco tempo enquanto imperador, vai ser o suficiente para poder transformar a França em uma grande potência. Tenta imaginar que ela ficou mais de 10 anos em um conflito, né, nacional, uma guerra civil, né, em decorrência da Revolução Francesa. E ele vai conseguir chegar ao poder, organizar tudo e lentamente, ou rapidamente, vai transformar, né, a França em um império militar fortíssimo. Tanto é que ele vai conseguir, né, conquistar vários territórios e vários países ali e botar, né, a Inglaterra, que era a maior potência da época, a maior potência industrial também, com um certo receio, beleza? Muito do terror que estava acontecendo ali na época, né, para os outros países europeus era a velocidade, né, com que Napoleão conseguia organizar o seu exército e conquistar novos territórios, beleza? Mesmo com um exército forte, logo no início, os franceses, né, o exército de Napoleão, na verdade a marinha, né, vai sofrer uma derrota para os ingleses. No caso, vai ficar conhecido aí como a Batalha de Trafalgar, isso em 1805. Era o primeiro ano ainda, pessoal, em que Napoleão estava, né, enquanto imperador da França. Mesmo sofrendo essa derrota, gente, eles vão derrotar os austríacos, os prussianos, eles vão, né, decretar aí o fim do Império Sacro, tá? Que era o Império Sacro Germânico. Todo esse território, pessoal, do Império Sacro, os prussianos, mais tarde, né, devido a todas essas guerras napoleônicas, vão contribuir para a formação, tá, do Estado da Alemanha. Tá? No caso, a Alemanha ela é um país que não existia nessa época, beleza? E ela vai surgir somente algumas décadas depois disso aqui, tá bom? Então, olha só, eles ainda vão conquistar a Itália, territórios na Bélgica, a Holanda e também a Espanha. E só para vocês terem noção, o exército de Napoleão Bonaparte simplesmente vai chegar, né, bater ali nas portas, né, do palácio da Espanha, vai destituir, ou seja, vai tirar o rei de lá e vai colocar o irmão dele para poder governar a Espanha, né? Então a gente percebe aí o tanto, né, de poder que ele tinha. Eu não comentei com vocês, mas essa imagem aqui ela é muito poderosa. Muito poderosa. Como eu disse para vocês, Napoleão ele tem alguns antecedentes aí, né, uns antepassados, aliás, que são italianos. E diz aí as más línguas, né, de que quando ele estava na escola, ele admirava e estudava muito sobre o Império Romano e diz que iria fazer um império como esse. A gente observar essa imagem aqui, ainda mais essa coroa, né, de flores, oh meu Deus, coroa de louro, a gente consegue ter uma noção de semelhança, né, com alguns dos traços ali do Império Romano. E olha que foto poderosa, né, gente? Foto, pintura poderosa. Top demais. Veja bem, na época, a França, né, já havia conquistado aí vários territórios. A gente consegue ver aí, né, através do mapa. Embora seja países dependentes e tudo mais, a Espanha já pertencia aí, tá, ao território francês. Lembra que o irmão dele estava lá. Então veja bem, o maior inimigo, né, o maior adversário da França eram os ingleses. E não somente disso, né, também teve a Guerra de 100 Anos, também teve vários outros conflitos, né, por conta de controle de monarquia e tudo mais. Então a França e a Inglaterra nunca se deram muito bem, não.
Só que nessa época aqui, tá, do governo, né, da era napoleônica, o motivo é por conta da potência que a potência industrial e toda essa força, né, que a Inglaterra conseguiu imprimir para o mundo e também para toda a Europa. E já é sabido que o objetivo, né, de Napoleão Bonaparte era conquistar todo o continente europeu. Logo, né, se ele derrotasse a maior potência da Europa e do mundo na época, a França e Napoleão se tornariam então, né, a instituição ou o Estado ou o império mais poderoso do mundo, beleza? Como uma estratégia então para poder minar as forças, tá, da Inglaterra, o que os franceses, né, o que Napoleão Bonaparte vai fazer? Como ele está muito poderoso e ameaçando todo mundo com seu exército, né, ele vai criar uma coisa chamada bloqueio continental. Ele vai, né, o que ensina o bloqueio continental? Bloquear o continente de fazer, né, rotas, estabelecer comércio ou rotas comerciais com a Inglaterra. A ideia era, já que a Inglaterra produzia tanta coisa para o continente europeu, a ideia era fazer justamente o quê? Aos poucos, né, ir secando, ir filtrando esse comércio e fazer com que a Inglaterra entrasse em uma crise, tá? Em que nada entrava e nada saía de lá, beleza? Era basicamente o seguinte: Napoleão ele ia bloquear essa rota e impedir que o continente comercializasse os produtos que viessem da Inglaterra, para poder enfraquecer a Inglaterra economicamente. Nesse sentido, era para a França então começar o quê? A vender para o restante da Europa as coisas que a Inglaterra produzia, beleza? Perdão. Então veja bem, vai acontecer a mesma coisa com Portugal. Na época, né? Portugal aí ainda era a metrópole, né? Ainda era a colonizadora do Brasil, beleza? Então o Brasil vivia ainda em uma situação de colônia, né? Enquanto Portugal era o império português aí que administrava não só o Brasil, mas várias outras colônias portuguesas pelo mundo. Olha só que interessante. Como a França, né, já havia conquistado a Espanha e todas as suas colônias, né, obviamente, Portugal também foi ameaçado. Por quê? Portugal possuía, e na verdade possui até hoje, um tratado com a Inglaterra, tá? É a maior aliança política, pessoal, que se tem história, tá? São mais de 700 anos já de aliança que os portugueses possuem com os ingleses, beleza? Então, na hora, né, que Napoleão Bonaparte criou o bloqueio continental e impediu Portugal de estabelecer, né, comércio com a Inglaterra, os ingleses cobraram a broderagem ali. Falou, pô, cara, e agora? Vocês são nossos aliados há tanto tempo já, de repente vocês vão aceitar aí a pressão dos franceses? Alguns historiadores dizem, pessoal, que Portugal tinha um exército e uma frota aí, né, naval que dava conta de segurar um pouco a onda dos franceses. Mas, né, os reis portugueses, eles tiveram um certo receio, né, no caso aí é o rei João, né, ele vai ter algum receio e não vai animar de enfrentar Napoleão Bonaparte, não. Nisso, a Inglaterra tinha proposto uma coisa: pô, cara, vocês podiam vazar lá pro Brasil, né, mudar a cor de vocês, e a gente cuidava aqui do território de vocês, né? Só que, será que isso ia resolver? Porque os portugueses sentiam, cara, se a gente ficar, a gente arrumar uma treta poderosa com o Napoleãozinho, se a gente não ajudar a Inglaterra, né, que é a maior potência do mundo, capaz deles se virarem contra a gente, e se a gente aceitar que a gente vá para Portugal e a Inglaterra cuide daqui, a gente vai perder muito da nossa soberania. Então a situação estava muito feia, né? Então, né, diante dessa situação, vai dizer-se, né, que os portugueses vão fazer o seguinte: vão mandar, né, uma carta tanto para Napoleão quanto também para a... Na verdade, eu esqueci agora quem que estava no governo da Inglaterra na época. Mas, né, vai mandar uma carta para os dois, né, e no mesmo tempo vai fugir aqui para o Brasil, beleza? Então, pessoal, a família real sai do país, né, em 29 de novembro de 1807
É o momento então, né, em que as tropas portuguesas, em que as tropas, né, comandadas por Junot estavam chegando ali nas terras portuguesas, tá? No caso, o exército francês chegando ali. Então, pessoal, a gente tem que perceber que toda essa treta envolvendo as guerras napoleônicas foi muito, muito, muito importante aí para a história do Brasil. Por quê? Porque isso fez com que a família real saísse de Portugal e viesse para o Brasil, que na época ainda era uma colônia, né? Ou seja, uma colônia de exploração, uma colônia de povoamento, evidentemente, porque tinha que ter pessoas aqui para poder trabalhar. Mas pensem só, quando a família real, né, sai de Portugal, que era, né, o centro do Império Português, com cidades bem elaboradas, com boas construções, né, com todos os palácios de pompa para abrigar, né, a família real e a corte portuguesa. Quando eles vêm então para o Brasil, vai ser muito bom para a gente, por quê? Porque vai trazer um pouco de autonomia para o Brasil. O Brasil passa a ser a sede do Império Português. E com isso, né, novas modernidades começam a chegar aqui no Brasil. Antes, né, existia a censura a livros. Antes existia um pacto em que Portugal era obrigado, ou em que o Brasil era obrigado a comercializar somente com Portugal. Então, quando, né, a corte chega para cá e aqui vira o centro, né, o Brasil se torna o centro do Império Português, nós podemos, né, perceber novas mudanças na política e no governo e na situação, tá, do Brasil. Com isso, a gente vai ter uma modernização, né, das cidades. Antes disso, na verdade, a própria capital já havia deixado de ser Salvador e passa para o Rio de Janeiro. Então, quando a família real chega, né, no Rio de Janeiro, a cidade já vai começar a receber muito investimento para novas construções dignas de uma capital do império, entenderam? Então, né, isso só vai trazer coisas boas, né, vamos dizer assim, para o Brasil. Porque depois disso, né, quando a família real volta, o Brasil não podia mais se tornar uma colônia, já havia se tornado o centro do império, como que ela iria passar a ser uma colônia, né, de novo, do Império Português. Então, com isso, né, vai ter aí, né, a independência do Brasil, que é quando Dom Pedro I fica aqui, se recusa a voltar para Portugal e o Brasil se transforma em um país independente. Então, né, justamente sobre hoje, né, o dia de hoje aí, né, 7 de setembro, representa isso para a história do nosso país. Nesse momento, pessoal, a Europa, né, não parou não. A treta, né, a briga aí de Napoleão Bonaparte ainda estava pegando fogo, né, e o cara queria conquistar todo mundo. Só que olha só, o bloqueio continental, ele até que funcionou por um tempo. Só que a França, por mais que havia se tornado uma potência industrial, não dava conta de produzir os mesmos produtos que a Inglaterra e na mesma escala. Então isso fazia com que eles não dessem conta, né, de abastecer o mercado, né, europeu, da mesma forma como a Inglaterra fazia. Então, aos poucos, né, o bloqueio continental foi sendo furado, isso aí irritando bastante Napoleão. Quem de uma vez por todas, né, vai bloquear ali vai ser os russos, né? Os russos vai meter o pé e falar, cara, derruba esse bloqueio aí que eu vou comercializar com a Inglaterra sim. Na época, tá, pessoal, os Romanov, né, a monarquia russa, eles tinham um laço muito próximo com a Inglaterra, tá bom? Muitos dos czares, né, eram casados com pessoas da nobrezia da Inglaterra, tá? Com príncipes ingleses e tudo mais. Então, havia esse laço aí entre uma monarquia e outra, beleza? Então, olha só, Napoleão vai ficar muito revoltado aí com os russos e vai iniciar uma guerra contra eles, né? Os franceses vão mandar simplesmente 600 mil soldados para a Rússia, tá bom? Os russos, obviamente, não davam conta de superar a França, né, com o seu exército ali, de forma militar. Mas eles então vão utilizar a guerra, né, de terra arrasada. Lembra desse nome, pessoal? É muito provável que caiam em provas de vestibular para vocês. Terra arrasada é a estratégia utilizada pelos russos para combater e enfrentar o exército francês. O que isso significa? Eles queimavam as cidades, abandonavam elas e pegavam tudo que era de alimento
e ia para, né, mais distante. Ou seja, a Rússia ela é um território tão grande, né, tão extenso, que ela tem um pedaço no lado europeu, mas majoritariamente está na Ásia. Então, cada vez mais eles avançavam para o leste, tá bom? Ou seja, cada vez mais para o Oriente ali, beleza? Então eles destruíam as cidades, queimavam as comidas que não davam para transportar e iam para mais distantes. Por quê? Porque o exército, pessoal, pensa, o exército de 600 mil pessoas. 600 mil pessoas é gente demais, é muita gente. E essas pessoas precisam comer, se alimentar e tudo mais. Então, né, como eles não podem se alimentar, graças à estratégia russa e ao inverno da época, né, de menos 20 graus, menos que isso ainda, os franceses, né, foram morrendo, tá bom? Então, pessoal, durante as batalhas que teve, a estratégia de terra arrasada e tudo mais, de mais ou menos 600 mil soldados, né, 600 mil, vai sobrar e voltar para casa, pessoal, apenas 100 mil. Alguns dizem que até menos que isso, beleza? Junto com isso, pessoal, os outros países, né, que não foram invadidos, eles vão criar algumas alianças para poder enfrentar a França. Então, olha só, pessoal, essa sexta coligação unida pela Prússia, Inglaterra, Rússia e Áustria, então, veja só, muitos países europeus eles vão se aliar para poder derrotar a França. Vale a gente perceber que ela era uma grande potência, né? Então, em 1813, né, vai ser criado então aí essa aliança e eles vão, né, criar o Tratado de Fontainebleau, tá? Lembra desse nome aí? Em que vai tornar, né, o exílio aí, tá, de Napoleão Bonaparte para a ilha de Elba no Mediterrâneo. Só que não está em 1813 não. Na verdade, isso vai acontecer em 1815, tá bom? Mas vai acontecer por meio de uma batalha, tá? A batalha é conhecida como Waterloo, beleza? Nessa batalha de Waterloo vai ser então o momento em que Napoleão vai perder a guerra de vez, os caras vão invadir a França e vão obrigar que ele se renda. Só que não vão matar ele, pessoal, vão exilar ele, tá? Ao invés de executar o imperador pelos crimes de guerra que ele cometeu, vamos dizer assim, ele vai perder o seu título, né? E vai ser mandado para a ilha de Elba, tá? Ilha de Elba, lembra de Elba Ramalho aí? No Mediterrâneo, ou seja, na Europa ainda, tá bom? Nisso vai cobrar da França muitos gastos, vai perder território, vai fazer um monte de coisa. O que vai levar então ao Congresso de Viena, tá? Lembrem desse nome, Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, pessoal, vai ser um congresso onde vai unir as maiores potências aí da França para poder redesenhar o mapa da Europa após, né, essas conquistas francesas. O que o Congresso de Viena tem a ver com a Alemanha? Como a Alemanha, eu disse para vocês, ela vai ser um dos últimos países da Europa a ser formado, eles vão ficar de fora durante a partilha da África, até mesmo o Congresso de Viena, e de vários, né, momentos em que as potências imperialistas vão dividir aí colônias. Tá? Então, com o Congresso de Viena, vai organizar a geopolítica aí da Europa, estabelecer, né, o território, as delimitações de fronteiras de cada nação. E alguns anos mais tarde, quando a Alemanha é formada, eles, né, vão correr atrás do prejuízo de demorado tanto tempo e para poder se esforçar para se tornar uma grande potência. Só que nesse momento eles vão ficar indignados, vão dizer, pô, cara, a gente não tem colônias como a França ou como a Inglaterra, né? A gente não tem tanto espaço aí para poder pegar os recursos, para poder investir na indústria, como a Inglaterra fazia, né, com suas colônias na África e tudo mais. Então, né, os alemães aí vão iniciar uma guerra por conta disso. E o caso é a Primeira Guerra Mundial. Então, veja bem, a treta causada por Napoleão Bonaparte, né, e o Congresso de Viena vão contribuir 100 anos depois para o primeiro maior conflito da humanidade, né, só ficando atrás aí da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, veja bem, em 1815, então, a dinastia dos Bourbon, né, ela vai ser instaurada, beleza? Ou seja, depois de toda a Revolução Francesa,
que, né, tirou a monarquia do poder, depois entrou Napoleão Bonaparte, aí o rei vai voltar de novo a governar, né, a França. Só que dessa vez ele não vai ser um rei absolutista, tá? Ele vai ser um rei comedido aí dentro dos viés iluministas, tá bom? Depois, gente, em 1815, né, Napoleão Bonaparte ele vai fugir da ilha de Elba, vai voltar para a Alemanha, vai voltar a ser imperador de novo, só que dessa vez o governo dele vai ser bem curto, ele vai governar somente 100 dias, né, é o que dizem aí, né, chamado de governo dos 100 dias, tá bom? Logo, tá, o rei ele vai sair, vai fugir, como ser morto, mas aí eles vão perder, né, várias guerras de novo. Acho que agora que é o Waterloo. Não, é verdade, eu pulei, gente, eu confundi. Na verdade, quando eu falei sobre o Waterloo, era a batalha final em que ele ia perder tudo, beleza? Mas depois da Ilha de Elba, só vou voltar aqui, que até, senão eu vou ter que até perder o áudio, ou perder a gravação. O que aconteceu? Ele vai ser preso, tá, na Ilha de Elba, e depois ele volta, tá bom? Quando ele volta, ele vai sofrer a maior perca, né, derrota na batalha, que é a batalha de Waterloo, e com isso ele vai ser mandado para uma ilha, né, no Atlântico, ali perto do continente africano, bem distante mesmo, que é a ilha de Santa Helena, aonde ele vai morrer, tá, em 1821, beleza? É a mesma coisa aí, tá bom? Vocês lembrem bem, porque é bem simples isso aqui e é normal a gente confundir um pouco, beleza? Então fiquem na paz. Próximo conteúdo a gente já vai voltar então para o Brasil, beleza? O que isso significa? Quando a gente estudar sobre o Brasil, né? Já com a pegada de como a família real veio parar aqui, beleza? É por isso que esse link, tá? Para a gente entender sobre a Era Napoleônica, é sobre a importância, tá, que Napoleão teve para o Brasil de hoje, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Abraço a todos e foco, porque vai ter uma perguntinha sobre isso aí também na prova subjetiva de vocês, beleza? Paz, até mais.